Hoje o Foca nos Sonhos recebe o Guilherme Gomes, do Diários do Gui. Ele é o rei da limpeza e muda a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade com a faxina. E mostra tudo isso nas suas redes sociais, que acumulam mais de 9 milhões de seguidores. Além disso, o Gui também é empreendedor, começou como diarista e hoje tem a sua própria empresa de limpeza. E a gente vai saber como esse jovem de Manaus conquistou tanto e ainda encontra tempo de devolver um pouco disso para a comunidade. Seja muito bem-vindo, Gui. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado mesmo. A gente vai bater um papo e quem vai me ajudar, claro, é a Natália Dantas, que é especialista de investimentos da Brasilprev. Seja bem-vinda também, Nath. Muito obrigada. Estou curiosa aqui para saber bastante coisa. Sim. A gente, obviamente, já andou, assim, investigando você, eu diria, né, Gui? Mas tem gente que pode não te conhecer. Então, eu queria saber, primeira coisa, antes de tudo, como começou esse seu interesse pela limpeza? Como você começou a fazer as faxinas? Eu acho que o espírito da limpeza já nasceu comigo, sou virginiano, então Isso vocês já viram, né? Já explica muita coisa. Isso. E eu sempre gostei, assim, quando criança, de limpeza, organização. Às vezes eu trocava brincar por ajudar em casa, não por uma obrigação, que eu não passei por essa fase de ser obrigada a fazer. Eu já fazia porque eu queria. Tá. Então já nasci com esse negócio de organização e limpeza comigo. Aí eu fui crescendo e as coisas foram mudando, assim, completamente. E eu nunca pensei na vida que eu ia me tornar um diarista, por exemplo. Tava na escola, fiz a escola, fui pro ensino médio. Só que eu vim de uma família muito humilde. E quando eu saí do ensino fundamental para ir pro ensino médio, eu comecei a passar por diversas dificuldades para estudar. Aí terminei o ensino médio para ir pra faculdade, que eu queria muito formar em jornalismo. Eu não conseguia pagar a faculdade, eu comecei a fazer faxina para pagar meus estudos, só que aí eu acabei não fazendo mais a faculdade porque a faxina mudou completamente a minha vida. Olha que coisa, né? Como pode uma reviravolta, assim, de Pois algo que, na verdade, começou por uma necessidade de você conseguir ali ter mais ganhos para conseguir ter uma vida melhor, vamos dizer assim, né? Mas aí você começou a divulgar essas faxinas. O que também te motivou a divulgar? Porque você falou, beleza, vou lá fazer para ganhar meu dinheiro. Mas por que você resolveu postar? Eu não era muito ligado nas redes sociais antigamente, né? Era normal, não sabia muito usar as plataformas. Que ironia, não? Isso. Só que a minha prima falou bem assim, por que você não divulga isso pra você conseguir mais clientes? Porque eu comecei a fazer as faxinas para as pessoas próximas, minhas primas, minhas tias, e eram bem poucas, assim, me ajuda a lavar a geladeira, te pago R$10, capina meu quintal, até capinei quintal, gente, que eu te faço isso. E isso era mais pelas pessoas próximas, aí ela deu essa ideia. Aí eu falei, eu tenho um perfil aqui, que era o meu pessoal. Ela falou, não, vamos fazer melhor. Eu tenho um perfil aqui que não tem nenhum seguidor, eu te dou ele, tinha nada. E ajeita. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Fui lá, coloquei o nome, Diários do Gui, peguei uma foto do Google, podendo ser processado, usando uma foto de outra pessoa. Aí coloquei lá, tudo bem. Aí eu botei meu número, contei um pouco da minha história. Aí eu fiz um trabalho na casa de uma amiga. Aí eu postei a foto do antes e do depois da casa dela, do meu trabalho. Aí, acho que era umas 10 horas da noite. No outro dia, quando eu acordei, acho que era 9, 10 horas, por aí, a foto tinha viralizado. E eu não tava entendendo, assim. Uma foto, não era um vídeo. E que era essa foto? Era a foto do antes e do depois da casa dela. Mas era tão terrível antes? Pior que não, era um trabalho comum. Eu acho que as pessoas falam, um menino fazendo faxina, 16 anos de idade. Eu acho que deve ter sido por isso. Aí começou a vir muito cliente, assim, novos. Só que eu não sabia cobrar deles. Aí ficou bem complicado esse início. Tá, e aí, bom, você teve a ajuda de quem falou pra você fazer o Instagram, te deu a conta e tal. E nesse período depois que você falou, não sabia cobrar, alguém te ajudou? Como é que foi esse processo? Não, fui quebrando a cara e fui aprendendo, porque eu não sabia nada sobre isso. Às vezes eu cobrava em casas de 2 andares, R$50, por exemplo. Caramba. Aí as pessoas hoje falam, você foi muito explorado. E eu, exatamente. Mas eu fazia com muita vontade, porque eu queria muito mudar de vida. E aquilo ali, só de eu estar tendo uma oportunidade de não ter só um cliente, mas vários querendo. Aí eu fui fazendo a agenda, isso era num caderno ainda, não sabia nem montar a agenda nem nada. Montava o nome do cliente, o valor, o endereço, eu ia fazer. Só que eu queria mais daquilo, eu queria passar uma credibilidade, um profissionalismo. Aí com o primeiro salário que eu recebi dessas faxinas, acho que no tempo foi uns R$350, falei, não, vou fazer o investimento. Aí eu fui lá, mandei fazer uma farda pra mim com meu nome, Guilherme Diarista, tudo bonitinho, porque eu queria chegar na casa dos clientes
Pra eles me verem de uma forma diferente. Claro. Comecei a comprar meus produtos, aí eu chegava, as clientes, meu Deus, começaram a gostar. Aí eu fui mostrando a minha rotina nas redes sociais, aí as pessoas foram me seguindo, se encantando com aquilo. Tá. Aí de um faxineiro eu virei um influenciador. Então, é interessante isso, né? E De até pegando esse gancho, o quanto você investir em você faz a diferença. Isso. Então, quando ele fala, olha, o meu primeiro salário, ele foi atrás de investir em algo para que trouxesse maior credibilidade, para que ele tivesse uma mais retorno visibilidade depois também, né? maior, para ter um retorno maior. Tem até uma dúvida aqui em relação ao seu planejamento. Você disse que começou ali com o intuito de pagar faculdade, enfim. E quando você viu esse boom, né, toda essa repercussão, em algum momento você cogitou a mudança de planos ou as coisas foram acontecendo e você foi adaptando a sua rotina? As coisas foram acontecendo, assim, de fato. Eu não tive tempo pra parar, porque eu tava tendo tantas oportunidades naquele momento que se eu parar pra estudar, eu acho que eu posso deixar uma coisa muito grande passar e eu não vou conseguir. Só que aí, como eu tava falando aqui nos bastidores, as coisas na minha vida foram acontecendo tão rápido e literalmente mudou da noite pro dia que eu hoje faço o que eu queria fazer lá atrás, que era jornalismo. Hoje eu conto a história das pessoas, mas por um propósito, né? Porque quando eu cheguei com uns 18 anos de idade, eu já vi que a minha vida tava mudando muito, assim. Eu falei, eu não queria, tipo... Pra mim, eu queria só pagar os estudos e ficar bem. Mas Deus me abençoou com muito mais. Aí eu falei, poxa, a faxina tá mudando a minha vida, literalmente. Como sair do país, morando sozinho, independente, vivendo uma vida assim que eu nunca nem tive a oportunidade de sonhar, porque pra mim tava longe da realidade. Aí eu falei, a faxina tá mudando a minha vida, por que eu não mudo a vida das pessoas? Olha, Sensacional. Foi como uma forma de gratidão mesmo. sim, a gente falou de você devolver, na verdade, que eu falei na abertura, né? De você devolver aquilo que você estava tendo. Mas antes da gente chegar nesse ponto, só recapitular um pouquinho, você estava no ensino médio ainda, quando começou tudo isso. E a gente sabe que tem, assim, às vezes as pessoas enxergam as pessoas que trabalham com faxina e tal de uma forma errada. Você sofreu algum preconceito? Ainda mais por ser adolescente, a gente sabe que nessa fase tudo é motivo para Sofri, para porque... ter um problema. Bastante, principalmente pelos maridos. Eles, e foi bem complicado entrar dentro da casa das clientes. Porque, assim, tem esse tabu ainda, infelizmente ainda existe. A pessoa escolhe a profissão por necessidade. Muita gente não, porque realmente gosta. Sim. Eu confesso que eu comecei por necessidade, mas eu já gostava de limpeza. E isso me fez me apaixonar cada vez mais pela área. Só que quando eu comecei a mostrar isso de uma outra forma dentro das redes sociais, as pessoas, tipo, isso... Nada a ver esse assunto. Aí as mulheres que são as donas de casa e mães, enfim, as contratantes, elas gostavam muito do conteúdo, mas quando passava para ir pro marido, eles não viam dessa forma. Tipo, um homem na minha casa vai limpar minha casa, e enfim. Tá. Aí, tipo, como assim? Um menino com uma boa aparência, fazendo faxina tão novo, vai fazer uma coisa que vai te dar dinheiro. Eu ouvi muito isso. Que às vezes fala, não dá futuro, não é? Tem essa coisa. Mas engraçado, nessa parte dos maridos não quererem, era porque um homem ali, aí, um perigo para a mulher deles, ou porque o homem não sabe fazer a faxina? Eu não sei, basicamente. Acho que é muita ignorância também, né? Nesse sentido. Bom, ainda bem que venceu tudo isso, conseguiu e continuou. Não era tanto, mas aconteceu. Sim, mas bom, tem de tudo, né? Aí, pegando até esse gancho que você sofreu isso, né? Teve essa questão. Hoje você fala isso com os seus seguidores e eles podem ver o quanto a faxina pode ser transformadora, na verdade, né? Você chega a falar nesse ponto com eles hoje? No início, eu falei muito com as diaristas. O meu público começou a ser mais elas, porque elas falavam, caramba, nunca nenhuma mulher teve a coragem de colocar a cara a tapa na internet pra falar sobre essa profissão e vem um menino novo falar. E eu comecei a dar voz pra elas, que tipo, não é só uma faxina, a gente não vende só limpeza, a gente vende qualidade de vida pra essas pessoas. E eu falo pra todas as seguidoras hoje em dia sobre isso, né? Tá. E você consegue fazer essa diferenciação do Gui influenciador e do Gui empresário? Porque você tem sua empresa de limpeza agora, né? Você consegue fazer essa diferenciação ou é tudo junto? Com a internet, porque tipo, a internet hoje em dia também é muito doente, né?
a nossa cabeça, quando a gente tá ali vivendo, eu comecei a viver muito virtual. E eu fiquei um pouco doente, comecei a ter ansiedade por conta disso, porque eu era anônimo, eu só queria ter a empresa Diárias do Gui de fazer faxina. Tinha a equipe que fazia as limpezas comigo, a gente dividia até. Eu tava numa casa, ela tava em outras, um empreendedor. Só que quando eu comecei a me tornar uma figura pública, isso foi mudando completamente a minha cabeça, assim. Tipo, o Guilherme pro Diárias do Gui. Porque às vezes eu tinha que me comportar muito como um famoso. Ah, não posso mais falar nada, eu não posso falar certos pontos, eu não posso falar sobre isso, porque tudo hoje em dia é Tem uma complicado você repercussão falar. muito Então, grande, né? às vezes a gente mantém esse perfil e eu não consigo diferenciar os dois. Eu sou uma pessoa só. Mas aí como você faz nesse ponto? Porque você continua falando então e corre o risco de ter um Não, linchamento virtual? só administro tudo, né? Hoje tem pessoas que trabalham comigo, mas tô ali. Acho que isso é importante, né? Você tem pessoas também que te dão Isso. suporte, né? Isso é importante para qualquer área da vida. Por exemplo, a gente está falando aqui da parte mais pessoal. A gente tem, por exemplo, suporte em relação à empresa. O Gui não vai saber administrar absolutamente tudo, né? Então, ele tem a parte ali que ele é especialista, o quanto é importante a gente procurar pessoas mais especializadas para determinados assuntos, para que a gente não fique quebrando a cabeça, Sim. né? Batendo a cabeça ali em coisas que, de repente, alguém pode te ajudar, pode facilitar o caminho para você. Então, isso para a parte pessoal, para a parte profissional, para a parte financeira, né? Sim. E hoje a gente tem bastante abertura, inclusive na mídia, em relação a isso. Então, nem tudo vai te custar dinheiro, mas tudo custa tempo. Então, procurar ajuda vai te facilitar bastante, vai fazer você conseguir atingir os objetivos de forma mais assertiva e vai fazer você acabar ganhando tempo, né? Sim, e o tempo Economizando tempo. E ninguém cresce sozinho, né? Isso. também tem isso. Acho que cada um com a sua base profissional, as coisas acontecem. Você tem o dom, mas tem pessoas que estudaram pra te ajudar a caminhar ele da forma correta, né? Uhum. E hoje eu sou o Gui, tenho diversos seguidores, eu tenho muitas oportunidades, mas tem diversas pessoas por trás de mim fazendo com que isso aconteça também. Sim, isso é muito E importante. esse crescimento que você teve, porque para ter uma equipe assim, óbvio, foi depois de um crescimento, porque tinha que ter dinheiro entrando para pagar todo mundo, obviamente, né? Como era essa questão financeira na sua casa antes? Você falou que passava dificuldade e tudo, mas como era a conversa sobre dinheiro? Era algo falado? Era bem difícil, né? Porque como a gente sempre foi muito humilde, então não tinha uma conversa financeira. Acho que estudo era uma coisa diferente também, porque na minha família não tem pessoas formadas, assim, muitos não tiveram oportunidade. Então esse assunto financeiro, sobre administração, nunca aprendi, né? Quando criança, nem na adolescência. Eu fui mesmo na cara e na coragem, aprendendo sozinho. E errei muito. Isso que eu ia falar, em que momento você sentiu que precisava mesmo aprender? Não, agora não dá mais pra brincar disso, eu preciso aprender. Nossa, eu acho que já logo no começo, porque eu via que eu tinha diversas meninas trabalhando comigo, fazia as faxinas, dividia tudo na hora de pagar, tipo, como é que faz isso aqui? Aí eu falei, não dá, porque senão eu vou acabar me prejudicando, né? Sim. Tá, e aí já foi procurando alguém? Assim, Já, ou eu foi por procurei conta? uma contadora, aí a gente abriu a empresa direitinho, fez o CNPJ, regularizou tudo, fez tudo muito bem alinhado e a gente conseguiu começar a fazer as coisas mais corretas, né? Porque Tá. tem esse segmento hoje em dia da profissão de diarista, é algo muito complexo. Porque não é só a pessoa que limpa, tem a questão de saúde dela, insalubridade, dessa questão do acidente doméstico que acontece bastante também. Então, eu Sim, precisava estar assegurado de tudo isso. Tem questão legal também, né? Exato, dessa envolve a legislação, né? E aí a gente sabe que tem bastante gente ainda na informalidade, né? Sim. Mas depois que até disponibilizaram a questão do MEI, né? Uhum. Ampliou um pouco isso. E acho que para essa parte de diarista, enfim, até pegando o gancho para entender um pouco melhor, as pessoas que trabalham contigo, você tem essa questão de também dar um suporte para elas em relação a isso? Vocês conversam sobre dinheiro? Como que funciona? Vocês têm alguma
como você teve lá atrás essa dificuldade, digamos assim, em saber dividir ou até mesmo saber cobrar, vocês têm esse tipo de conversa sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira, algo do tipo, um conhecimento que você passe para elas? Porque hoje a minha realidade atual não é mais equipe de limpeza diaristas. Hoje eu tenho o projeto Diárias do Gui, que a gente ajuda acumuladores. Então, o meu perfil hoje mudou bastante. Eu tenho uma agência que cuida da minha parte de carreira, e lá tem gerente comercial, tem o marketing, tem a contabilidade, tem os advogados, tudo direitinho. Então, dentro desse segmento ali, a gente consegue. Tipo, o meu empresário também me ajuda bastante, fala alguma coisa, puxa a minha orelha, faz isso, tem que fazer aquilo. Tá certo. Não é porque você tá ganhando dinheiro que você tem que fazer isso para investir. Então, esse assunto a gente traz mais nessa parte mais administrativa da minha carreira. Mas com as meninas da equipe, a gente não fala muito sobre esse assunto. E deveria, né? Porque isso acaba ajudando também. Sim, até porque você conseguiu um conhecimento, né? E aí, várias pessoas também estão nessa posição. E aí, como você conseguiu isso, é interessante. É uma conversa legal que as pessoas, inclusive, podem buscar, né? De repente, você não toca no assunto, até porque dinheiro é uma questão que muita gente não quer nem falar. Sim. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm vergonha de falar, de pedir informação, mas às vezes perguntem, gente, deixa aberto, falem. O que eu falo pra elas, assim, mais da parte íntima, como amigo, até mesmo pros meus seguidores, é que eu precisei abrir mão de muita coisa, assim, pra eu conseguir conquistar os meus sonhos. Que as pessoas acham que é só ganhar dinheiro e tá tudo bem. Não. Porque antes, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria fazer tudo que eu não tive a oportunidade de fazer. Até comer Mac, gente. Eu saía, tipo, nossa, que felicidade, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Descontroladamente, assim, gastava dinheiro. Eu falava, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso disso. Eu tô acabando sendo compulsivo, igual as pessoas que eu atendo, mas de outra forma. Olha que loucura. Comprava... Tipo, já tinha um perfume ali, ia lá, comprava outro, sem necessidade nenhuma. Aí eu fui me autoanalisando e fui aprendendo. Aí eu falei, o dinheiro que eu gastava todo final de semana, às vezes com coisas desnecessárias, eu comecei a ver ele crescer. Eu falei, pô, às vezes a gente só precisa abrir mão de algumas coisas pra gente conquistar outras coisas, né? Tem gente que quer muito comprar um carro, uma casa, mas não sabe como fazer. Para de gastar. Perfeito. Né? Simples e direto. Para de gastar. E é ter essa consciência, né? Você precisou fazer uma análise. Se entender melhor. Eu já tenho perfume, por que eu vou comprar outro? Não, e tem pessoas né? que precisam de 10 perfumes, 10 cremes, 10 isso, 10 aquilo. Se vocês começarem a viver com um pouco e ter mais essa economia dentro de casa, vocês vão ver a diferença. Sim. Dinheiro de vocês sobrando. É que às vezes a pessoa vem como uma compensação, talvez, né? Que nem você falou, não tinha, agora eu posso comprar, então eu quero. Na verdade, não quer, né? Você quer compensar um vazio que você tinha lá atrás. Aí entra num âmbito muito mais psicológico, né? Da coisa. Então, assim, a pessoa quer compensar uma falta. Só que ele tá dizendo, poxa, eu tenho acesso a tudo, mas eu só compro agora o que me convém. Mas você teve de gastar para aprender. E é nessa que você falou, eu achei interessante ele falar que ele estava quase como o acumulador que você atende. Acumulando itens que você não precisava. É porque, tipo, a gente percebe que não precisa. Como ela disse, é uma questão mais psicológica. É o que hoje mais tá deixando as pessoas doentes, né? As pessoas, pra tirar uma tristeza, um vazio, algum problema, vai lá no shopping e compra. Só que não tem essa educação financeira. E eu precisei me lascar, tipo assim, literalmente, ver o cartão de crédito meu, como eu vou pagar isso? Com coisas, assim, eu fui vendo, assim, um extrato, gente, pra quê? Sair e gastar R$500 no restaurante sem necessidade nenhuma, tendo comida dentro de casa. Não que a gente não possa viver, a gente tem que viver, mas conscientemente, né? Sim. Aí, Nath, isso é muito pra quem faz um planejamento financeiro também, saber do que abrir mão, né? Exatamente. Acho que esse gancho que ele traz sobre você gastar sem ver o amanhã, enfim. Se você começa a controlar isso, você vai saber para onde está indo. Às vezes, a pessoa que está numa situação dessa, ela não quer nem ver.
Sim. Né? Eu não quero abrir, eu tenho pavor de abrir o aplicativo do banco. Aí fala bem assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Aí chega amanhã. Isso, o amanhã O tá amanhã aí. chega. É verdade. E assim, as pessoas precisam parar de ter esse medo, tem que encarar o dinheiro de Sim. frente, porque a gente trabalha todos os dias para ganhar. A gente entra nessa questão do merecimento, né? Do quanto eu preciso. Hoje eu posso. Mas o quanto que isso pode refletir lá na frente. Então, essa questão de você controlar, encara mesmo o dinheiro. Abre a conta, onde que eu gastei? Por que que eu gastei? Podia ter feito diferente? E aí você vai começar a parar de gastar, que é o que ele falou. Você para de gastar com besteiras, que são coisas que, assim, eu posso comer alguma coisa, posso ir num fast food ou num restaurante mais caro? Posso, mas eu preciso ir todo dia? Isso é verdade. Não. Isso. A gente pode pensar ali uma questão de, por exemplo, eu comprei algo que eu queria muito. Daqui a pouco você vai querer muito outra coisa. Só que a gente precisa entender o quanto isso é necessário. Sim. Tem pessoas que funcionam marcando tudo. Eu fui, sei lá, eu peguei uma condução, eu marco, eu tomei um sorvete, eu marco, e assim vai. Tem gente que, se fizer isso, fica mais ansioso. E aí acaba descontrolando mais. Sim. Então, a gente precisa entender um pouco melhor como que cada um funciona para que a gente possa direcionar da melhor forma. O que você falou, que acho que faz muito sentido e as pessoas não têm coragem de falar, é, por exemplo, eu cheguei num ponto que eu olhei meu extrato e a conta não tá fechando. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. A conta não tá fechando, o cartão tá estourado, a conta tá estourada. Cara, é por isso que eu não vou investir? Não, calma. Vai buscar um especialista, fala com o gerente do banco. Existem linhas de crédito mais baratas do que você simplesmente sair parcelando, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito. Então, nesse momento é onde a gente sai total do emocional, para de ficar pensando na dor e vai buscar a solução. Eu nunca vou investir porque eu tô devendo. Não, primeiro você arruma um cantinho e depois você vai colocando as coisas em ordem aos poucos, e aí nesse meio tempo você consegue, sim, iniciar um investimento. Digamos que a pessoa está pagando ali só de juros por mês um valor X. Ela consegue reformular tudo isso, parcela, vai pagando um pouco por mês, e daquele X que ela pagaria de juros mensalmente, que ela estava pagando, metade daquilo, por exemplo, ela já pode investir, porque ela parcelou. Então, ela é uma questão de... não é porque eu estou endividado que eu não posso iniciar um investimento. A gente só precisa ter organização e começar a parar de ter medo do dinheiro. Trazer isso a favor mesmo e buscar informação. Eu acho que você já pegou um ponto chave, assim, porque a gente fala muito da gente investir, a gente está aqui, obviamente, fazendo o Foca para as pessoas terem mais consciência, até trazendo pessoas que já fazem, que passaram por situações. Mas hoje, quem está assistindo pode virar e falar assim, tá bom, mas o Gui hoje tem dinheiro. Isso que eu ia falar. Então, hoje é fácil você investir porque você tem. Mas que dica você poderia dar agora de quando você não tinha, o que você fez? Gente, eu acho que é um assunto muito polêmico agora que eu vou falar. Eu vejo diversos cortes de pessoas, coaches, né, explicando sobre, enfim, falando sobre assuntos. Eu não acredito muito nisso, porque eles falam que você precisa ter o seu emocional assim, você precisa ser assim. Eles levam muito pro emocional, para aquele lado de você precisar ter autocontrole. Como é a palavra, gente? Desculpa, que os coaches mais usam, assim. Inteligência emocional. Uhum. E eu falo que eu não fui assim. Eu não tive pessoas pra me instruir, como eu tinha dito. Eu não tive pessoas pra fazer, vai por aqui, porque por aqui é mais fácil. Então, esse negócio de autocontrole e inteligência emocional, pra mim, não funciona. A gente tem que ser muito racional com as coisas e sair da emoção. Porque hoje eu posso falar porque eu consegui chegar aqui, mas eu passei por muita dificuldade lá atrás. Mas aí eu tive que abrir mão de muita coisa. Porém,
a gente tem que falar sobre classe social também hoje em dia. Não é porque eu consigo investir que uma pessoa que ganha um salário mínimo, que precisa pagar aluguel, precisa pagar energia, comprar comida para dentro de casa, conseguir investir. Eu não posso comparar a minha realidade com a realidade de quem não ganha o que eu ganho hoje. Então, eles precisam ensinar pessoas que não têm condições a também fazerem dinheiro. É muito fácil. Paga meu curso aqui, que é 10 mil reais, para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como é que uma pessoa vai conseguir investir? Como é que uma pessoa vai conseguir mudar de vida como uma pessoa falando, o meu curso é 10 mil, mas você precisa ter autocontrole e inteligência emocional? Não, ela precisa ser racional e ver a realidade de vida que ela tem. Entendeu? Exato. Eu acho que isso é muito, muito importante. Você tocou num ponto que acho que a mídia tem feito um trabalho um pouco cruel, assim, em relação a isso. Porque a gente vê, todo mundo faz 1 milhão. Na internet, todo mundo, faça o seu primeiro 1 milhão. Oi! 1 milhão ainda está um pouco distante para maior parte da realidade, né, das pessoas. Então, assim, essa questão de adaptar de acordo com cada nível social, eu acho que educação financeira, ela tem que ser falada para todo mundo. Sim. Todo mundo precisa entender sobre o dinheiro, porque enquanto ele for um desconhecido, ele vai causar medo, pânico, e é isso. E às vezes o descontrole também vem por isso. Mas existem realidades muito distintas e a gente precisa adaptar isso. E só o conhecimento é capaz de fazer com que pessoas que hoje nem imaginam que possam guardar dinheiro, que elas tenham como, por exemplo, guardar recursos para complementar na aposentadoria, no momento em que elas de fato precisam descansar, né? Só usufruir mesmo. Sim. Então, o ideal é adequar a cada necessidade, a cada realidade. E se essas pessoas buscarem o conhecimento, a informação, elas vão conseguir aos poucos. Digamos, a gente estava falando sobre tempo, né? Então, se eu começo a investir hoje, eu preciso colocar mais recursos para minha aposentadoria do que há 10, 15 anos atrás. Então, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, hoje eu precisaria me esforçar, digamos assim, um pouco menos em relação a quanto eu teria que colocar por mês ali na minha previdência. E a gente está falando aqui de previdência, mas eu estou falando para qualquer tipo de objetivo, né? Porque a gente tem ali o de curto prazo, a gente tem o de médio prazo. Você estava até falando, né? A compra de um carro, de uma casa. Isso também faz parte dos sonhos das pessoas. Então, a gente tem que ir planejando isso aos poucos para que o dinheiro trabalhe ali junto com o tempo a nosso favor. Você até falou, né? Eu parei de gastar aqui, comecei a ver aquele dinheiro aumentar, né? E isso é muito bom e vira um hábito, né? Demais. E você, dinheiro em conta te motiva mais. Porque você, um exemplo, você passa o mês inteiro passando perrengue, pegando um ônibus lotado, trabalhando, ouvindo desaforo, briga com o chefe. Aquela rotina do mês. Aí chega lá no final do mês, seu dinheiro entra assim pela sua conta e sai em questão de segundos. Isso te desmotiva, isso te deixa doente. Você não vai ter uma motivação de vida. Quando você vê e consegue deixar ele parado porque você se reeducou, você tem mais motivação, você quer mais. Acabei de comprar um carro, quero a minha casa agora. E foi assim que eu fui fazendo, mas eu era muito inconsequente, precisei só apanhar um pouquinho. Que bom que apanhou e tinha de onde vir de novo o recurso, né? Às vezes a pessoa também em outra situação gasta e não tem mais aquele recurso. A gente estava até falando também nos bastidores, né? Pessoas que fazem investimentos que não são bons, coisas muito arriscadas, sem ter o perfil para isso, né? Então, assim, agora nesse ponto, a Nath estava falando de aposentadoria. Você é muito novo, mas como ela acabou de falar, quanto antes melhor. Você faz uma aposentadoria? Assim, você tem um... Hoje eu tenho um seguro de vida, é bem importante, né? O trabalho que eu vou levando, eu não sei o dia de amanhã.
Mas eu não sei o dia de amanhã, mas vivendo amanhã. Não sou mais aquele que, não sei o dia de amanhã, chega amanhã, eu tô lascado. Agora eu tenho seguro de vida, comecei a fazer isso. E eu não vou dizer pra vocês que eu comecei a aplicar dinheiro por conta da minha realidade atual. Hoje o meu foco tá diferente, os investimentos são diferentes. Ainda tô muito no início de carreira, não tô ainda, nossa, milionário, mas tô muito, muito bem do que eu era antes. Mas eu já penso muito no futuro também, porque quero ter minha família. Quando eu chegar lá, nesse ponto de formar a minha família, eu não quero chegar lá passando um perrengue, fazer com que meus filhos passem pelo que eu passei. Eu quero que eles tenham uma vida confortável, lógico, por merecimento também, crescimento deles, eles têm que trabalhar, não de dar tudo de mão beijada, porque eu nunca recebi isso, mas que a minha vida daqui a uns, por exemplo, 4 anos, eu acho, eu tô com 22, 4 anos eu esteja bem, mas hoje eu tenho a cabeça diferente, né? Curtíssimo prazo, né, Nath? Curto prazo. Até que ele tá pensando bem, assim. E isso é interessante, porque quanto menor o prazo, mais você está investindo ali. E como você disse, no caso, são investimentos diferentes, né? Então, não necessariamente você vai colocar tudo em uma estratégia financeira, né? Você vai investindo os recursos também. Por exemplo, você é empresário, né? Então, você tem outras fontes ali que precisam do seu investimento para que você consiga lucrar mais lá na frente, E foi como né? você disse, as pessoas têm medo de investir. Tipo, o investimento não é uma perda de dinheiro, porque as pessoas, nossa, quanto é que vai custar meu investimento? 10 mil reais. Mas é 10 mil que você tá gastando, mas que você vai ter esse retorno. Pode ser daqui a 1 mês, a 2 anos, 3 anos, enfim. Eu não fiquei com esse pensamento, vou investir aqui agora e eu vou esperar semana que vem. Não, demorou um pouco, mas aconteceu. Se eu não tivesse feito o investimento, onde é que eu tava agora? Só o tempo que teria passado da mesma maneira. Não exato. O tempo continua passando. Assim como pode dar errado também, gente. Claro. Tudo não é 100% correto, mas você precisa entender todo o cenário do que você quer. E por isso, desculpa. Porque as pessoas, tipo, elas querem tudo ao mesmo tempo e não fazem nada. É tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sai fazendo uma bagunça, aplica tudo enfim, e não fez nada. Mas acho que isso que é interessante, que você falou assim, mas pode dar errado. Por isso, não colocar tudo no mesmo lugar. Isso. Então, a diversificação, ela é muito importante. Deu ruim aqui, outro lugar vai te salvar, né? Então, isso é essencial. E aí, até falando em diversificação, a gente tá falando de investimento, mas agora de carreira, assim, né? Sua empresa hoje faz essa dos acumuladores, principalmente, né? Que vai lá e resolve esse problema. Tem alguma outra frente que você esteja vendo agora para diversificar? Você pensa? De investimento? O trabalho em si. Olha, eu vou falar hoje eu como influenciador, né? Eu não acho que eu preciso me assegurar da internet 100%. Que eu falo, a internet pode acabar amanhã, o que eu vou fazer? Hoje a galera da internet, elas têm uma mente muito fechada, aquele mundinho ali da internet. Nossa, eu tô ganhando rios de dinheiro agora, sou poderoso. Acham que são reis e rainhas, que nunca vai acabar. Se a internet acaba amanhã, essa galera tá toda ferrada. Porque não tem uma empresa, não tem um empreendimento. E eu penso muito diferente. Hoje eu sou influenciador que fala sobre limpeza, mas eu quero sim ter minha marca de produto, eu quero abrir outros negócios de outros segmentos, porque aí eu tenho uma garantia de vida, porque se a internet acabar, eu tô ok. Outras fontes, né? Ô Gui, você já tem ideia desses produtos? Eu queria muito uma linha diferente, assim, mais pensada pra cheirinho de casa. Quem é que não gosta de chegar em casa com um cheirinho diferente? Delícia. Eu queria muito ter a minha própria marca de cheirinho, já até falei sobre, mas com tecnologia diferente. Tem a cozinha, é o lugar que mais tem gordura, a gente frita as coisas, fica com aquele cheiro muito pesado e a gente não consegue, às vezes, neutralizar isso. Então, eu queria criar um cheirinho voltado pra isso, com um neutralizador de gordura, um cheirinho só pro banheiro, pro quarto, com a minha forma, com o meu nome, entendeu? Tá. E você já tem parceria com alguma empresa? Não. Não? Ainda não. Fiquem Quem atentos. sabe? Olha a possibilidade. Olha a dica. aí. E é uma coisa muito complexa, né? Não é só criar um produto, você precisa testar, precisa entender o que é tudo. E é muito perigoso também, porque é químico, tem que ter todas as autorizações direitinho, e é um custo muito alto. Claro. Precisaria viabilizar para ter em grande Mas quantidade. quem sabe daqui a uns 2, 3 anos eu não tenho a minha própria marca. Isso, mas aí o que precisa, Nath? Planejamento. Pronto. Nem foi combinado, nem precisava, né? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade.
essa questão dos acumuladores. Quando você começou a fazer as faxinas, enfim, você ia em casas normais, digamos assim. Não sei nem se eu estou colocando da melhor forma. Mas quando que você quis ajudar pessoas em relação de fato, esses acumuladores? Porque eu já te seguia nas redes, porque eu gosto desse conteúdo e eu acho que isso muda vidas, porque às vezes você pedir ajuda em uma parte bagunçada da sua vida melhora tantas outras e você faz isso. Eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, quando você iniciou, você recebia doações para fazer a faxina? Porque a gente sabe que produto de limpeza não é uma coisa barata. Além do produto, tem o seu tempo, né? Então, ali você podia estar fazendo algo para você e ganhando o seu dinheiro. Então, é a sua disponibilidade e os produtos. E da onde que surgiu essa ideia de se doar em relação a isso? Ó, eu comecei o projeto em Manaus, eu fazia faxina em casa de pessoas normais e você pode usar assim, porque a situação das pessoas que eu ajudo hoje, não posso chamar de normal, isso é anormal, isso é fora da realidade. Porque eu pego casas que as pessoas não acreditam que pessoas moram ali dentro, e é surreal. Eu comecei esse projeto em Manaus fazendo faxina, atendia clientes e eu tava muito acostumado a ver casas diferentes todos os dias. Ah, mas é uma sujeira ali da bagunça do dia a dia. Enfim. Só que aí, depois que eu fui crescendo nas redes sociais, outro tipo de público foi me contratando. E quando eu chegava pra atender essas pessoas, eu me deparava com sujeira e uma situação assim fora da realidade. Só que eu não criticava a pessoa tava me contratando porque ela tava precisando do serviço. E só que o trabalho era tão grande, eu era sozinho, que eu falava, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu chegava com uma pessoa e conversava com ela sobre aquilo. Não julgando, tipo, sendo invasiva. Eu tinha muito medo também de perguntar. Só que parecia que as pessoas tinham tanta intimidade comigo, porque já me acompanhar nas redes sociais, que elas me viam como amigo. Que, me desculpa, que vergonha de te receber na minha casa. Eu, tipo, eu tava lá pra limpar. Aí começava a contar a história, desabava, assim. Eu ficava sem reação. Como é que eu vou cobrar agora? A pessoa acabou de contar a história de vida dela, como é que eu cobro? E era normal, assim, era uma bagunça fora da realidade, mas eram poucas ainda. Aí eu fui começando a fazer esse serviço e a divulgar isso. Enquanto a gente atrai o que a gente mostra, né? Tipo isso. E quanto mais eu mostrava casas, mais fora da realidade, mais desse público eu atraía. Foi que aí foi piorando a situação dos acumuladores e pessoas que não tinham condições. Aí uma história que hoje, tipo, eu falo pra todo mundo isso, que foi de uma mãe que ela não tinha condições de pagar a faxina e ela precisava entregar o apartamento pro dono, né? Porque precisava sair, que tava passando pelo perrengue de nem conseguir mais pagar o aluguel. Ela juntou dinheiro pra conseguir pagar a faxina pra mim. E olha, era bem pouco o valor. Aí me chamou, fui lá pra fazer a limpeza. Só que quando eu cheguei lá, a situação tava muito complicada. Muito complicada. E a dona do apartamento já tinha visto a situação, já várias denúncias. Só que ela contou a história. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cobrar? Uma mãe com 2 crianças pequenas tá sendo despejada, precisa limpar o apartamento, porque se ela entregar desse jeito pra dona, vai ser complicado. Podem até denunciar ela pro conselho tutelar como é que 2 crianças estão vivendo desse jeito. Além disso, Aí eu não consegui cobrar essa faxina. Aí eu filmei, mostrei antes e depois desse vídeo, apareceu outra acumuladora, que era uma senhora. Aí um casal de idosos, tipo, por favor, ajuda muito a minha avó, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não sei por onde começa, porque tem pessoas que não sabem realmente. Sim. Pô, muito lixo, muita coisa, como é que começa? Você entra numa casa dessa, você sabe nem por onde começa, né? E foi aí que eu falei, caramba, se isso tá chegando nas minhas mãos, é porque eu preciso fazer alguma coisa. E a minha vida já tinha mudado. Eu falei, não, eu preciso continuar fazendo isso. Eu falei, vou mudar a vida dessas pessoas, sem precisar cobrar nada. Porque eu já fazia muita faxina. Eu era de domingo a domingo trabalhando e eu tinha muito cliente. Às vezes eu nem queria atender. Aí eu falei, não, a faxina mudou minha vida, eu vou mudar a vida dessas pessoas. Mas eu trabalhava e pagava os custos disso. De produto de limpeza, tudo isso. Não tinha o apoio do meu público. Aí eu fui crescendo nas redes sociais, esses vídeos foram viralizando. Só que de uma coisa pequena, que pra mim era só mesmo aquela sujeira, foi se tornando um caso de saúde pública.
Aquela Uhum. situação foi piorando, aí eu fui entendendo. Falei, se eu quero seguir por aqui, eu preciso entender quem são essas pessoas. E essas pessoas têm profissão, essas pessoas têm história. Não é porque a casa dela tá lotada de lixo que ela é uma pessoa, uma catadora de lixo, por exemplo, uma pessoa ruim. Não, ela tem uma história. E o reflexo hoje da nossa vida às vezes a gente tá muito bagunçado, a nossa cabeça tá tão doente, a gente tá passando por tanto problema e a gente vai refletir isso no externo. Né? Então hoje a gente precisa muito cuidar do nosso emocional. Eu adoro me sentir bem dentro da minha própria casa, assim, sair, ver que a minha casa tá limpa quando eu chego. É Porque um a nossa, aconchego, né, Gui? não é. A casa hoje em dia, ela não é só, eu só tenho uma casa, tenho meus móveis, enfim. Não, é a sua energia que tá ali dentro. É onde o seu filho deu o primeiro passo, é onde você conquista suas coisas, é onde você tem suas dificuldades. Então a casa tem muita energia. Então você precisa cuidar disso pra você depois cuidar do mundo. Então, hoje em dia, depois da pandemia, principalmente as pessoas começaram a se ver muito assim, a sua realidade, ficaram muito tempo em casa. Sim. Porque as pessoas saíam de casa, aquela rotina agitada, todo mundo semana de semana trabalhar, e não tinha tempo de encarar a sua realidade. Uhum. Quando começaram a encarar, e veio a questão da ansiedade e depressão, e isso dobrou. Então, depois da pandemia, as pessoas ficaram mais doentes psicologicamente, as pessoas ficaram assim, com mais ansiedade. E essa questão da acumulação é só o que a pessoa tem por dentro, que tá Sim. bagunçado. E as pessoas falam, mas nossa, como é que vive numa... É muito fácil você dizer o que Estando você de não tá fora, passando. né? Quando você olha, parece que não é possível que alguém deixou chegar àquele ponto. O que ela tá passando para chegar naquilo? Mas eu também tinha esse pensamento de chegar lá numa casa. Eu atendi um caso de diadema, que eu acho que é um dos casos mais horríveis que eu já atendi. 4 crianças no meio de várias fezes, uma coisa assim, surreal, fora da realidade. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Parece coisa de louco isso, não é possível, mas é o que a pessoa tá sentindo por dentro. E infelizmente, por conta do problema de saúde da mãe, as crianças tiveram que passar por isso sem nenhum entendimento. claro. Mas é porque a mãe tava doente. E essa questão da compulsão. Você já tem uma compulsão antes da depressão. Você gosta de comprar, você é muito compulsiva. Você compra, 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 compra. E vai acumulando gaveta de banheiro, gaveta de armário, comprando coisas que você não precisa. Quando você cai numa depressão, você passa por alguma situação e fica depressiva, o que você já não conseguia dar conta, você não vai dar mais. Ou seja, aquilo vai piorar. Sim, E vem disso. sim. E muitas vezes as pessoas não percebem, né? Não. Porque eu vejo, inclusive, eu vi no seu canal, enfim, e acompanho em outros também sobre isso, que as pessoas não percebem o nível que está a casa, por Uhum. exemplo. É como se eu não tivesse limpado a semana passada, Sim. né? E por isso eu fiquei com essa curiosidade do Mas o mais chegar lá. interessante é que, tipo, a sua dor não é menor ou maior que a minha, nem a minha é maior ou menor que a Isso. sua. Cada um tem uma forma de Sim. reagir com seus problemas. Só que essa questão da depressão, a dor que a pessoa sente de todos os problemas que ela passou, às vezes são de históricos de estupro, são realidades assim terríveis, são histórias Muito que eu me doidas. deparo que eu falo, gente, a minha dor não chega nem perto disso, meus Uhum. problemas. Só que isso é tão forte pra pessoa, tão forte que a sujeira, a limpeza da casa dela, ela escovar o dente ou não, é Isso é o de insignificante. menos, né? Isso. Fica o de Ela menos. perde literalmente a vontade de viver. De viver. Você sabe que tenho muita curiosidade de saber se você já foi em alguma dessas casas depois, sei lá, meses depois, pra ver como elas estão? Ó, hoje eu não consigo acompanhar por conta da demanda, é muita Uhum. gente. Mas eu acho que pelo histórico que a gente tem, e como são casos de grande repercussão, acho que as pessoas seguem a vida. Porque o ambiente, ele te ajuda a se curar. Eu Sim. sempre falo que o ambiente, ele te ajuda, assim, a Uhum. curar. Por exemplo, você vive numa situação como essa e seu ambiente é muito escuro, muito ali, daquele jeito. Eu vou lá, só limpo. E você vai ver seus móveis sujos, seus móveis velhos, a casa escura, sem uma pintura, você não vai melhorar. Agora, quando a gente entrega uma casa assim, com uma iluminação, uma casa viva, a pessoa dá um start na cabeça dela e ela volta para o que ela era antes. Tá. Eu acho que a casa ajuda muito a pessoa a se Sim. curar. E aí, falando em questão de cura, a gente teve uma tragédia no Brasil, né, há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, e você também foi lá. Então, imagina o que você viveu naquele cenário, o que mais te marcou que você possa falar pra gente? Gente, o meu trabalho voluntário no Rio Grande do Sul, acho que foi o trabalho mais difícil da minha vida inteira, porque a gente acompanhou pelas redes sociais, pela mídia, uma situação completamente do que eu vivi ali. Pra mim, tinha sido só uma parte, assim.
um bairro, na minha cabeça isso, antes de eu chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu não tô vivendo isso aqui. A cidade inteira destruída, assim, coberta por água, pessoas perdendo a vida por um lado, aquele corre pra salvar as pessoas, o Brasil inteiro mobilizado naquilo. Sim. E lá eu saí mais ainda da bolha. Tipo, a gente vive numa bolha, assim, um egoísmo social muito grande. Eu tenho um problema e o outro é que se lasque, por exemplo. Lá eu consegui ver o mundo de uma forma diferente. Às vezes a gente reclama tanto da vida, Sim. de barriga cheia. Uhum. Você tem um problema, mas você só tem um contratempo na sua vida. Você tem uma solução pra você Sim. conseguir resolver. Aquelas pessoas perderam tudo completamente, sonhos, trajetórias, dedicação em 40 minutos. A gente não... Eu falei, quando eu sair daqui do Rio Grande do Sul, eu vou pra São Paulo e lá eu tenho minha vida. Eu tenho um apartamento lá que eu vou ficar seguro, eu não vou dormir em abrigos, passar por isso, passar por aquilo. Então, eu consegui melhorar mais como pessoa também essa questão do egoísmo, né? A gente sai dessa parte de, eu tenho um problema. Não, você tem contratempos. Sim. Que você consegue e você tem oportunidade pra resolver. Quem tem problema, quem tá lá dentro de um hospital, sem uma perna, sem um braço, querendo uma segunda chance, e a gente tem e não dá valor. Todo dia a gente acorda, olha o privilégio de vida que a gente tem. Dá pra pôr tudo isso numa balança, né? Pra gente pesar e saber o que é o melhor. Mas, agora pra gente sair, né, desse clima que, claro, que foi ruim para todo mundo, né? O Brasil inteiro foi afetado, apesar de lá ser muito pior, a gente sentiu e teve essa consciência social também. E a gente pensa que lá eles perderam muitos sonhos, né? E aqui a gente fala nos sonhos para as pessoas focarem. Então, eles lá imaginam que tenham agora novos sonhos, né, de reconstrução e de reconstrução da vida como de uma forma geral. Mas eu quero saber de você, Gui. Qual é o seu sonho hoje? O que você almeja? Ai, gente, eu acho que é uma coisa... Hoje eu vivo o meu sonho, que eu pensei, tive ele lá atrás. Queria muito morar em São Paulo, hoje eu tô em São Paulo. Eu queria muito contar a história das pessoas e hoje eu conto. Então eu acho que eu tô dentro do meu sonho já. E lógico que a gente sempre quer mais, mas a gente precisa aproveitar também o que a gente pediu lá atrás e não esquecer de viver isso, porque quando a gente conquista algo, a gente nem vive o que a gente conquistou, o que a gente pediu lá atrás. A gente sempre quer mais e mais e mais. Então hoje eu sou extremamente grato, tô feliz, lógico que eu pretendo ter uma carreira muito mais grande, mas sobre sonhos, eu acho que eu quero que o Diários do Gui cresça cada vez mais, que eu consiga uma carreira internacional, que eu consiga ajudar mais e mais pessoas, que o meu trabalho atinja não só as pessoas que eu ajudo ali, mas quem tá assistindo também. Uhum. E é isso. Você modifica todo o seu entorno, pode ter certeza. Eu acho que esse é o meu sonho, ajudar mais pessoas, porque hoje eu tô bem comigo mesmo. Que lindo sonho. Eu tenho certeza que quem está assistindo está sendo ajudado também, que teve um insight, né? Uma mudança aí de pensamento. Você falou, a gente passou por tantos temas, então alguma coisa a pessoa vai tirar para também focar no próprio sonho. Que poderia falar bens materiais, mas bens materiais é uma dedicação, você se dedicar, trabalhar e conseguir. Eu acho que sonho vai muito além disso. É algo maior, né? É muito maior. Eu acho que poder sair desse plano um dia que eu for embora daqui e falo, nossa, eu saí daqui, mas eu fiz um puta de um trabalho e eu salvei a vida de muita gente. Eu acho que esse sim é um sonho pra mim, porque eu não vou levar uma Porsche, eu não vou levar uma mansão, eu vou levar o que eu fiz, né? Exato. Então acho que esse é meu sonho, conseguir atingir mais vidas. Ai, que sonho lindo, que bom. Obrigada, e obrigada pela participação aqui também. Nossa, contar tantas histórias, falar tanta coisa boa, obrigada mesmo, foi ótimo. E Nath também, né? Obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço a vocês, estou impactada. Depois eu vou mandar mensagem pra ela, porque eu preciso aprender umas coisas. Estou à disposição. E façam como o Gui, procurem ajuda, procurem especialistas, não deixem de sonhar, vivam os sonhos de vocês, se dediquem, né? Planejem, recalculem a rota, porque isso é extremamente importante. Nada está perdido, mas a gente precisa parar, pensar, trazer para o racional. E aí sim a gente consegue atingir nossos objetivos. Obrigada. E se cair, levanta. Perfeito. Levanta de novo e bola pra frente. Bola pra frente, isso aí. Bom, recados mais do que dados nesse momento. Só posso acrescentar uma coisinha. Você encontra muita informação nas nossas redes sociais, né? Nos perfis tanto do Foca quanto da Brasilprev. Também no nosso site. Lá você pode fazer simulações, é muito interessante. E falar com o especialista também. Então acesse, para você dar, quem sabe, aí
pontapé inicial para o início, né, para conseguir fazer o seu sonho. E a gente está esperando você no próximo episódio. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Assim você vê quando o vídeo sair. Beijo, até lá!